Olá, pessoal. Na última aula a gente discutiu um pouco a equação de Laplace e algumas propriedades das soluções. Eu dei um exemplozinho simples em uma dimensão. E agora, na aula de hoje, eu vou querer discutir mais alguns exemplos simples também, mas em três dimensões, que de fato se aplicam ao eletromagnetismo para a gente compreender um pouco melhor essas propriedades. Então, lembrando, a equação de Laplace é dada por essa expressão aqui, Laplaciano, né, esse operador de derivadas segundas a gente chama justamente de Laplaciano. Então, Laplaciano do potencial elétrico é igual a zero. E a gente lembra que ela vale para qualquer região do espaço onde eu não tenha cargas elétricas, né? Eu posso ter cargas elétricas em outras regiões do espaço, mas se eu quero resolver ou encontrar o potencial elétrico numa região onde não tem cargas elétricas, esse potencial tem que satisfazer a equação de Laplace nessa região. E tipicamente o que a gente quer impor sobre esse potencial são condições de contorno. Um exemplo típico é quando eu tenho condutores na borda dessa região do espaço e esses condutores vão impor certas condições de contorno para o meu potencial. Então, a gente viu que desde que uma função satisfaça a equação de Laplace, ela tem três propriedades muito importantes. Uma é que ela não possui máximos ou mínimos nesse volume. Então, ela só pode atingir valores extremos nas bordas. O valor dessa função, no nosso caso, o potencial elétrico, ele é completamente determinado se eu especifico qual é o valor dessa função nas bordas do meu volume, certo? Então, existe uma única função que satisfaz a equação de Laplace e as condições de contorno ao mesmo tempo. E a outra propriedade é que o valor dessa função em um ponto pode ser calculado pela média dela em uma esfera ao redor desse ponto. Tá? Então, o que eu quero discutir agora são dois casos simples, onde a gente consegue verificar explicitamente essas propriedades sem muito esforço. Certo? E agora realmente aplicado ao eletromagnetismo. Então, vamos fazer o caso mais simples possível, que é o caso de uma carga pontual. Certo? Então, imagina que eu tenho uma carga pontual aqui na origem. A gente sabe a resposta do potencial, a gente não vai querer resolver a equação de Laplace nesse caso, a gente só vai querer verificar as propriedades da solução. Então, eu sei que a solução, nesse caso, é que o meu potencial é dado por Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R, onde R é a distância dessa carga. Como se eu estou em qualquer ponto do espaço, exceto na origem, esse potencial deve satisfazer a equação de Laplace, porque eu não tenho carga nenhuma nessa região do espaço. Certo? Então, vamos verificar. A gente sabe que isso é verdade, mas vamos verificar se de fato isso acontece. Tá? Então, para fazer essa conta, eu preciso calcular o Laplaciano de V. Né? E o mais fácil aqui é usar coordenadas esféricas. Certo? Então, em coordenadas esféricas, como o meu V só depende de R, o Laplaciano vai ser dado por essa expressão aqui. Tá? E se eu substituir, então, a minha expressão para o V, a derivada de V com relação a R vai ter um fator aqui, menos 1 sobre R ao quadrado, que cancela com esse R quadrado da expressão do Laplaciano, portanto, dá uma derivada de 1, ou menos 1 nesse caso, que é zero. Tá? Então, de fato, o potencial satisfaz a equação de Laplace, como é esperado, exceto na origem. Né? Na origem, a gente tem aquele problema do potencial divergir, mas a gente está interessado na região onde não existem cargas. Então, de fato, esse V satisfaz a equação de Laplace. Então, essa função tem que ter todas essas propriedades que eu listei agora. Tá? Então, vamos lá, uma por uma. Certo? A primeira propriedade é o V não pode ter extremos nessa região. Tá? E aqui, de fato, isso é verdade, né? Se eu olhar para qualquer região desse espaço, o meu V sempre está caindo. Tá? Os extremos vão acontecer no infinito. Né? Então, aqui eu penso que as minhas condições de contorno são V indo a zero no infinito, esse vai ser o extremo dele, ele vai ser zero no infinito. E a outra condição de contorno seria V diverge na origem. Né? São condições de contorno meio não muito usuais, mas nesse caso seriam as que a gente tem que impor. E de fato, esses são os extremos de V, nessas duas bordas, né? Origem e infinito. Tá? E em qualquer região do espaço, o meu V sempre decai, ele não tem nenhum máximo ou mínimo local. Então, a segunda propriedade é
o valor de V em um certo ponto do espaço pode ser calculando, né, pela média dele ao redor de uma esfera cercando esse ponto. Então, essa é a propriedade mais difícil da gente verificar, matematicamente um pouco mais complicada, então vamos tentar fazer ela com cuidado aqui. Né? Imagina que eu quero calcular o meu V nesse ponto aqui, esse é o meu ponto R. Né? A minha carga está aqui na origem. Tá? Então, eu quero calcular o meu potencial nesse ponto V, nesse ponto R aqui, desculpa. E, de acordo com a segunda propriedade, isso me diz que eu posso escolher uma casca esférica ao redor desse ponto, calcular a média de V sobre essa casca esférica, que é essa integral aqui. Tá? Então, a integral de V sobre essa esfera, nessa casca esférica, dividido pela área da casca esférica. Tá? Então, essa integral que a gente vai querer fazer, e aí tem algumas maneiras de a gente reescrever essa integral para deixar mais simples, né? O que eu quero, para eu varrer essa casca esférica, eu vou definir essa variável R' aqui, que sai do meu ponto R e vai até um ponto da casca. Então, eu quero que esse R' varie sobre a casca esférica. O meu potencial em um ponto da casca, ele é um ponto P dessa casca, ele vai ser V de RP, né, porque esse é o vetor posição desse ponto, mas eu posso escrever RP como a soma de R mais R', essa soma vetorial. Então, o meu V de RP, por exemplo, pode ser escrito como V de R mais R'. Por que eu vou querer escrever o meu potencial assim? Porque aí eu posso integrar sobre o R'. O R' vai ser um raio que o tamanho dele vai estar fixo quando ele percorrer a esfera. Vai ter um raio Rzão. E eu só tenho que varrer os ângulos. Tá? E esse R aqui é o ponto onde eu quero calcular o meu potencial. Tá? É o lado esquerdo dessa equação e ele também está fixo. Então, se eu escrever o meu potencial assim, eu consigo escrever essa integral da seguinte maneira. Eu vou ter a integral de V de R mais R'. O meu elemento de área agora vai ser um raio ao quadrado seno θ' d' de θ'. Esse raiozão da esfera está fixo. E é esse R' que vai estar variando. Tá? Então, o meu φ' vai de 0 a 2π, o meu θ' vai de 0 a π, como usual. Tá? Então, é essa integral que eu tenho que calcular. V de R mais R' é Q sobre 4π ε0, 1 sobre módulo de R mais R', que é justamente o módulo desse vetor aqui, é a distância desse ponto P à origem, à carga. Então, isso aqui eu posso escrever, não é difícil, não é só eu tirar o módulo desse vetor soma, vai ser o módulo do primeiro, mais o módulo do segundo, mais duas vezes o produto escalar entre eles, raiz dessas coisas. Então, eu posso reescrever isso daqui como Rzão ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado, mais 2R, Rzinho, Rzão, cosseno de θ'. É só escrever esses vetores explicitamente, a gente consegue reescrever esse módulo dessa maneira, onde quem vai estar variando aqui é esse cosseno de θ', que vai varrer a casca esférica. Então, se eu jogar essa expressão dentro da minha integral, eu vou ter que realizar essa integral aqui, que não é uma integral muito difícil. Bom, eu vou tirar já para fora Q sobre 4π ε0, Rzão ao quadrado, todos esses termos são constantes. E aí eu vou ter que fazer uma integral de seno de θ', raiz de R ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado, mais 2Rzinho, Rzão, cosseno de θ', d' de θ'. E aí, φ' aqui não aparece na minha integral, então vai aparecer um fator de 2π. Eu posso fazer uma mudança de variáveis, chamar cosseno de θ' de x, e isso me permite fazer essa integral sem muita dificuldade. Tá? Então, se eu fizer esse truque, o meu resultado vai ser
eu vou ter um 2πr², 2π vem da integral em filinha, e aí eu tenho o resultado da minha integral em θ', que é dada por calculado em 0,5. Então, o resultado dessa integral fica esse daqui, que eu posso simplificar um pouco. Eu posso escrever isso como Q4πε0 1 sobre R. Aqui dentro eu vou ter um menos mais Rzinho, menos Rzinho, esses Rzinhos vão se cancelar, e esse menos com menos Rzão vai dar um mais Rzão, então vai dar um 2Rzão dentro, se vocês não estão vendo, né? Então, aqui dentro, os Rzinhos se cancelam, eu fico com 2Rzão. Né? Que multiplicado com 2πr aqui fora vai ficar um 4πr². Então, esse é o resultado da integral de V sobre essa casca esférica. Então, notem que isso daqui é justamente o valor de V no ponto R, né? No ponto que está aqui no centro da casca esférica. E isso daqui é exatamente a área da minha casca esférica. Tá? Então, de fato, a gente chega que o valor de V em um ponto R pode ser escrito como 1 sobre a área dessa casca esférica VdA. Tá? Então, a segunda propriedade aqui, a gente provou ela para uma carga pontual. De fato, ela funciona, né? Apesar de surpreendente, ela funciona. Nem sempre ela é útil, né? Em geral, é mais fácil calcular o meu potencial nesse ponto por outros métodos do que ter que fazer essa integral. Mas em certas situações, isso nos permite tirar alguns resultados qualitativos sobre o potencial. Tá? Então, a gente viu que isso de fato funciona. Essa segunda propriedade é satisfeita. A terceira propriedade seria o fato de que V está unicamente determinado pelas condições de contorno, mas quando a gente escreveu a nossa solução dessa maneira aqui, a gente já impôs as condições de contorno em que V vai para zero no infinito, né? Senão eu teria mais uma constante aqui. Tá? Então, a gente já tem a terceira propriedade automaticamente satisfeita. Vamos agora para um caso um pouquinho mais interessante, né? Também simples, a gente conhece as respostas, mas nós vamos tentar agora resolver esse problema de uma maneira diferente. Tá? Então, é aquele caso do capacitor de placas paralelas, que a gente discutiu algumas aulas atrás. Né? E o que a gente usou quando a gente foi resolver esse problema, né? A gente queria saber, na verdade, qual era a diferença de potencial entre esses dois condutores. Esse condutor tem uma carga negativa menos Q, esse tem uma carga positiva mais Q. Tá? E aí a gente teve que assumir alguma coisa para essa distribuição de cargas. A gente assumiu que essa distribuição de cargas era uniforme, né? Então tem uma densidade uniforme de cargas aqui. E aí, a partir disso a gente soube determinar o campo elétrico, era o campo elétrico de um plano infinito com uma distribuição uniforme de cargas. E aí a gente pôde calcular o potencial. Aqui a gente vai querer resolver o mesmo problema de uma maneira um pouco diferente. Né? Vamos supor que a gente saiba, né? Que a gente sabe que nesses condutores o meu potencial é constante. Certo? Então, o meu potencial, quando Z for zero, em todo esse plano aqui, ele tem que ser um certo valor V-, que eu vou assumir que eu sei, ou, né? Enfim, é um valor dado do problema. E no ponto D, que é o outro plano, ele vai ter que ter um outro valor de potencial também constante. Tá? Então, essas seriam as minhas condições de contorno nesse problema. E aí eu quero descobrir quanto que vale o meu potencial entre os planos. Entre os planos eu não tenho carga nenhuma. Então, vale a equação de Laplace, onde eu tenho que impor essas duas condições de contorno. E esse problema ele é bem simples, por quê? Porque, como eu estou imaginando que esses planos de fato são planos infinitos, tanto, né, o meu potencial vai ter o mesmo valor aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Todos esses pontos são equivalentes. Então, ele só pode depender da direção Z. Ele não pode depender de x e y. Se eu ando no plano x e y, todos os pontos são equivalentes, porque esses planos são infinitos. Né? Eu não estou enxergando a borda. Tá? Então, isso vai simplificar bastante mesmo,
bastante o nosso problema, porque o nosso V de R, então, só depende de uma coordenada, a coordenada Z. E aí o laplaciano de V, então, vai ser simplesmente igual à segunda derivada de V com relação a Z, e isso tem que ser zero. E esse é exatamente o caso que a gente viu na aula passada. É um caso super simples, né? É uma função de uma única variável, então eu tenho uma solução trivial. A gente sabe que V de Z, ele vai ter que ser uma reta, AZ mais B. E os coeficientes A e B eu tenho que determinar pelas condições de contorno. Então, o que eu tenho que impor é que em Z igual a zero, o meu potencial assuma um valor constante V menos, e em Z igual a D, ele vai assumir um outro valor constante V mais. Se eu fizer isso, eu acho que o coeficiente B tem que ser igual a V menos e o coeficiente A tem que ser igual a V mais menos V menos sobre D, que eu vou chamar de um ΔV sobre D, que era justamente o ΔV que a gente definiu quando a gente discutiu capacitores. Certo? Então, isso aqui é um número, é a diferença entre essas duas constantes. Então, né, isso me diz que a expressão para o meu potencial é dada por essa daqui. V menos mais ΔV, Z sobre D. Certo? Isso é válida na região entre os planos. Foi aqui que eu resolvi o problema. Tá? Então, o que a gente vê dessa solução? Bom, eu estou assumindo que o valor de V menos e V mais são conhecidos. Tá? Então, o V menos, ele, como é uma carga negativa, ele vai ser menor do que o V mais. Então, esse meu potencial, ele é efetivamente uma reta aqui. E a gente vê que satisfaz a primeira propriedade, ele não tem extremos na região entre os dois capacitores. Os extremos estão realmente nos capacitores. Entre os capacitores, ele cresce monotonicamente. E eu posso daí calcular o meu potencial elétrico, que é menos o gradiente de V, nessa região entre os planos. O meu V só depende de Z, então isso aqui vai ser menos dV dZ na direção Z chapéu. Então, o meu potencial, o meu campo elétrico vai ser menos ΔV sobre D na direção Z chapéu. Então, meu campo elétrico é constante, né? ΔV é uma constante, D é uma constante. E ele aponta na direção menos Z chapéu, que é justamente essa direção aqui, que é do campo da carga positiva para a negativa, e ele é constante entre os dois planos. Então, a gente viu que esse é um caso super simples, onde a gente resolveu a equação de Laplace, impondo as condições de contorno, e chegou na solução que a gente já conhecia. Qual que é a vantagem de resolver o problema assim? É que a gente não teve que assumir nada sobre a distribuição de cargas nesses planos. O que a gente assumiu é que o potencial é constante nesses planos, que a gente sabe que é verdade porque eles são condutores. Mas eu não tive que assumir que a distribuição de cargas é uniforme. Então, mesmo que eu não saiba qual é a distribuição de cargas, eu tenho certeza que os potenciais são constantes nesses dois planos. Tá? Então, essa é uma solução que envolve menos hipóteses do que no outro caso. Tá? A gente sabe, né, que essa diferença de potencial ela é dada pela capacitância do sistema, né? Então ela é 1 sobre C vezes a carga. E, nesse caso, a capacitância é A epsilon 0 sobre D, certo? Então, isso aqui eu posso escrever como D sobre A epsilon 0 Q. E, portanto, essa diferença de potencial eu posso escrever como D, Q sobre A é a densidade de cargas, sobre epsilon 0. Então, o meu campo elétrico eu posso escrever simplesmente como menos sigma sobre epsilon 0 Z chapéu. Então, eu só reescrevi o resultado que a gente já tinha encontrado antes, em função da densidade de carga, só para a gente ver que realmente é a mesma coisa. Tá? E aí vocês poderiam perguntar, tá? Eu calculei o potencial entre os planos, mas será que eu consigo calcular eles
fora dos planos. Né? Se a gente lembrar esses planos infinitos, né, como o campo elétrico é constante, a gente sabe que aqui fora o campo elétrico gerado pelo plano positivo aponta nessa direção, pelo plano negativo aponta nessa direção e eles têm o mesmo valor. Então, o campo elétrico é zero fora, né, nessa região do espaço e nessa região do espaço. Né? Mas vamos ver se a gente consegue chegar a esse resultado também resolvendo a equação de Laplace. Tá? Então, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer resolver a equação de Laplace nessa região aqui, por exemplo. Tá? Então, vamos tentar encontrar qual a solução para o potencial nessa região. Tá? Então, nessa região do espaço, a gente poderia pensar quais são as minhas condições de contorno. Tá? Bom, uma é que o potencial tem que ser constante nesse plano e tem que ser V+. E a outra, né? Não tenho nada do lado direito. Mas a gente pode pensar que a minha condição de contorno do lado direito é o infinito. É uma superfície que está lá longe. Certo? E aqui eu teria que saber qual é o valor de V nessa superfície. Como essa é uma distribuição de cargas infinitas, eu não posso assumir que o V vai a zero lá no infinito. Essa é uma daquelas situações onde essa não é uma boa condição de contorno para o V. Então aqui, né, eu teria que assumir alguma outra condição de contorno, ou conhecer alguma outra condição de contorno, eu vou assumir que o meu V tem o mesmo valor V+, lá no infinito. Tá? Então, isso teria que ser, em princípio, um dado, né, do problema, teria que ter alguma condição que me fixasse esse V lá. Eu estou assumindo que eu sei essa condição, e essa condição é que o V também tem o mesmo valor lá no infinito. Então, de novo, eu tenho um problema bem definido agora, eu tenho o V satisfazendo a minha equação de Laplace aqui no meio e eu tenho as minhas duas superfícies que delimitam esse meu volume. Certo? E o meu potencial tem que satisfazer o mesmo valor, tem que ser constante nessas duas superfícies. Então, a minha solução vai continuar tendo a mesma cara. Acho que eu escrevi a linha Z mais B', então vai ser uma reta, só que só tem um jeito dessa reta assumir os dois valores, o mesmo valor nos dois extremos. O único jeito é se esse A' for zero, ou seja, se ela for uma constante. Então a gente vê que não tem jeito, né? Para eu sair de uma condição de contorno V+, e chegar num outro ponto onde o V também tem que assumir o mesmo valor, como esse V não pode ter nem máximos nem mínimos no meio do caminho, ele não pode subir e descer ou descer e subir. A única maneira é se ele for constante. Tá? Então, se eu impuser essas condições de contorno, eu vou ter que o A' tem que ser zero e o B' tem que ser igual a V+. Ou seja, ao lado direito do plano, o meu V tem que ser uma constante, tem que ser V+. E, portanto, o meu campo elétrico, que é menos o gradiente de V, vai ser zero, já que V é constante, como esperado. Tá? Então, esse foi um caso simples, mas só para a gente ver, né, qual é a lógica de determinar o meu potencial usando a equação de Laplace. Mais para frente, a gente vai ter situações mais realistas ou mais complicadas, mas o raciocínio é o mesmo, é tentar encontrar uma solução geral para a equação de Laplace, né, dadas certas condições, se o problema é tridimensional, bidimensional, se eu quero escrever a minha solução em coordenadas esféricas ou cilíndricas, e aí eu vou impor as minhas condições de contorno. Essa é a lógica geral. Tá certo? Outra coisa que a gente vai usar também bastante na próxima aula é o fato de a gente ter uma solução única. Então, se eu encontro uma solução que satisfaz a equação de Laplace numa certa região de espaço e satisfaz as condições de contorno, eu sei que essa é a minha solução correta. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.